Alguns meses atrás, eu estava me perguntando se era possível realmente construir redes sociais utilizando o IA, mas não apenas construir as contas e sim gerenciar todo o processo, porque para mim que sempre quis fazer conteúdo para a internet, sempre foi um problema, porque eu acho que entre você ter a ideia do que você quer levar ao público até a parte final de lançar esse vídeo na internet, é muito complexo. Tem toda a parte de script, de edição, câmera, luz, todo esse tipo de informação para mim era muito confuso e muito difícil de absorver, sendo que eu tenho um trabalho integral. Então eu comecei a pesquisar e me propor a tentar entender e resolver isso. Eu via muitos posts nas redes sociais e na internet em relação a como o pessoal vem usando isso, mas a maioria era simplesmente um caso isolado. Realmente você não conseguiria tocar a sua conta e as suas redes sociais de forma consistente usando IA. Durante essa minha pesquisa, eu acabei encontrando algumas soluções para resolver partes desse cenário, não como uma fórmula mágica que resolve 100% disso, mas pelo menos de forma consistente eu pude criar contas, fazer os agentes subir os uploads para as respectivas redes sociais, assim como toda a pré-produção necessária para se criar o material, como, por exemplo, a marca, a voz, os scripts, o material para você colocar nos vídeos, chamado de B-rolls, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, as imagens que vão aparecer. Tudo isso eu consegui gerar de uma forma interessante, usando pipelines. Eu desenvolvi uma arquitetura para essa rede social, tudo baseado em Markdown files, sem linhas de código no início. Apenas configurei as ferramentas e criei também ferramentas, skills, para que esse processo ele pudesse acontecer de forma orgânica, de forma consistente, e que eu pudesse reproduzir isso em mais de um vídeo. Hoje eu quero mostrar para você o que eu vim construindo aqui durante esse período. Esse vídeo aqui que você está vendo nesse momento, ele foi 90% editado com IA. Por que 90%? Ainda há algumas coisas que a IA não consegue identificar por si só e que, para mim, são interessantes eu remover do material. Às vezes eu mostro uma tela que eu não deveria, às vezes eu falo algo que para mim não ficou legal e a IA não vai captar isso. Ela não tem esse feeling, ela é um robô. Ela simplesmente enxerga padrões e, através desses padrões, ela consegue fazer o trabalho dela e te entregar algo. Muitas vezes essa entrega ela pode não ir pelo caminho que você deseja. E o problema disso, muitas das vezes, é a forma como você usa a IA, a forma como você organiza ali o seu prompt e os dados antes de você enviar para ela. A maioria das soluções que a gente vê hoje é um simples prompt que você cola lá dentro de um chat, né, de uma tela de chat, como o ChatGPT, e aí você espera o resultado e recebe. Se você tenta reproduzir ele novamente, não vai dar o mesmo resultado ou você vai ter variações. E isso é um pouco chato para a produção de conteúdo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui no meu computador, eu tenho várias pastas. Essas pastas, cada uma delas, são, na verdade, pipelines bem definidos. Cada um é um agente, cada agente consome um input, segue um processo, produz um output e passa para o próximo agente, para o próximo pipeline. Juntos, eles produzem tudo que você está vendo nas minhas redes sociais, não apenas aqui no YouTube, mas também no Instagram, no X e também no TikTok. Meu nome é David Teles, eu sou engenheiro de software há mais de 18 anos. Eu montei esse sistema inteiro do zero, com múltiplos agentes, diagnóstico ao provedor de IA. Essa solução aqui, ela roda não apenas com cloud, mas ela também pode rodar
com as versões chinesas, como o DeepSeek, usando o OpenCode, ou também eu posso usar o Codex da OpenAI. Eu consegui fazer de uma forma que os meus softwares que eu venho produzindo para trabalhar com IA, que eles se tornem agnósticos. Eu tenho aqui o pipeline das redes sociais, mas eu também tenho um produto chamado Flowcode, que gerencia o ciclo de desenvolvimento de um software completo. Ele faz ali toda a parte de especificação, de mocks, do design, do plano, a execução, o code review, o publish, tudo de ponta a ponta. Assim como eu tenho um outro projeto meu chamado Nix, que ele gerencia qualquer outro tipo de subprojeto. Por exemplo, eu gerencio aqui o meu contrato imobiliário, que eu venho morando de aluguel aqui por um ano já, e isso tudo é gerenciado pela minha própria IA. Ela consegue ver os pagamentos, ela consegue ver as faturas enviadas, os problemas que eu tenho aqui eu relato para a IA, e ela consegue ir lá e fazer a abertura dos e-mails, o rascunho que eu vou enviar para a imobiliária. Tudo isso usando as mesmas técnicas que eu vou te mostrar aqui, porém agora voltados para redes sociais. Aqui eu tenho aberto com vocês as pastas desses pipelines. Aqui eu tenho a estratégia, a marca, a voz e a biblioteca de ganchos como a fundação. Por que fundação? Tudo que acontece aqui basicamente vai estruturar o conteúdo para as outras demais pastas do pipeline, que é o Content Loop. Se você for perceber, a sua voz, a sua marca, a sua estratégia, ela vai mudar mais pouco. Agora, o conteúdo que você vai produzir, cada novo material vai mudar. Então, tudo que é mais consistente e não muda está separado nessa parte de fundação, e todas as demais pastas, elas estão estruturadas em diferentes contextos. Por exemplo, Content Loop, publicar e receber, coletar os feedbacks. E também eu tenho módulos que ainda não estão prontos e outros que já estão prontos, como por exemplo o módulo de edição. Eu agora vou mostrar para vocês um pouco da arquitetura de como eu desenhei isso. Como é que é o grafo de dependência, como um agente passa para o outro. Eu também queria deixar um pouco claro para vocês o que é agente, afinal, dentro desse contexto. Agente aqui nada mais é do que um arquivo Markdown de instruções, certo? Ele lê um input estruturado, com contratos de I/O, ou seja, contratos bem definidos, o que, que vai entrar e o que, que vai sair. Ele segue esse processo descrito, um passo a passo, para produzir o que eu chamo aqui de output, que é o resultado desse pipeline. Esse output nada mais é do que o quê? O material que é consumido pela próxima pasta do pipeline. Exemplo, o Content Strategy, o conteúdo dele é enviado para o Brand, o conteúdo do Brand é enviado para o Voice envoa para o Hook Library, o Hook Library, então, tem a liberdade de executar o Content Produce Loop a partir de bit and sheet, por exemplo. O que são os bit and sheet? São aqueles textos que a gente produz onde tem um impacto, né, que é os ganchos também, né, que a gente tem nos vídeos. O pessoal gosta muito desse tipo de material. Se você for ler sobre produção de rede social, você encontra esse tipo de coisa lá. Então eu absorvi ele e coloquei aqui dentro. Então a IA, na hora que ela produz para mim o script, o storyboard, ele já vai vir com essa direção, ele já vai vir com todas essas informações que eu estou citando aqui para você. Eu agora vou abrir aqui a anatomia de um desses pipelines. Eu vou explicar para você e também vou mostrar aqui um pouco do código. Pipeline nada mais é do que o quê? Uma pasta com arquivos Markdown. O pipeline MD aqui nada mais é do que um manifesto. O que esse pipeline vai fazer? Por exemplo, o que o pipeline de voz é? Certo? Ou seja, ele tem o que? As entonações, como é que eu falo, que eu nunca falaria. O agente é o executor desse pipeline. Qual é a receita que ele tem que fazer? Ele tem que ler algum arquivo, ele tem que produzir algo. Essas informações, o agente vai poder executar esses passo a passos que eu criei dentro desse arquivo Markdown. Os materiais
nesse contexto, nada mais são de todas as referências que eu tenho para aquele pipeline. Por exemplo, no caso da voz, eu tenho artigos que eu escrevi, eu tenho tickets que eu escrevi na ferramenta do trabalho que eu participo lá no Gira. Eu fiz os agentes coletarem todos esses dados e extraírem para dentro do meu pipeline. Assim eles têm uma noção de como eu abordo o conteúdo, quão técnico eu sou, quão detalhista eu sou, o que geralmente eu falo, o que eu geralmente não falo. E o output aqui dentro desse contexto nada mais é do que o que? A saída desse conteúdo. O que esse pipeline de fato produz para mim? Qual o valor dele? No caso, por exemplo, do pipeline 4, ele produz o que? Os ganchos. Uma biblioteca com todos os ganchos que vão ser utilizados no script, mas eu posso selecioná-los, mas normalmente a IA que seleciona, certo? Ou seja, eu estou trabalhando num novo vídeo, eu falo, esse novo vídeo agora, eu quero ensinar para o pessoal como montar um prompt. Ele vai executar toda a parte da esteira, ele vai executar o script, e lá no script ele vai coletar todos esses ganchos e vai ver quais são os melhores que se adequam ao material de prompt que eu estou tentando ensiná-los. Agora eu vou abrir aqui, dentro do IntelliJ, um pipeline. E essa é a anatomia do pipeline. Ele é um arquivo Markdown, onde eu explico aqui para ele qual é a estrutura, o propósito dele, qual a posição dele no pipeline, quais são os inputs, quais são o processo dele, o que é os agentes disponíveis que tem e qual o contrato de saída. Tudo bem especificado aqui. O agente, outro arquivo Markdown, com toda a receita do que ele tem que fazer. Quando ele deve ser executado, qual é o system prompt dele, o que são os templates, aonde ele coleta a informação também que ele precisa para gerar os outputs. Aqui nos outputs, nada mais é do que o resultado da execução desse pipeline, desse step. No caso, ele produz aqui para mim o quê? Uma biblioteca de ganchos que eu posso utilizar, como eu expliquei. Ou eu seleciono manualmente, ou a IA, na hora que ela está gerando os scripts, vai lá e seleciona. Aqui tenho mais de 50 ganchos que ele cria. Por exemplo, vamos lá, tecnologia padrão. Tem uma parte do problema aqui, entendeu? Ou seja, ele vai lá e pega qual é o assunto e começa a substituir essas variáveis pelo assunto de fato que vai ser abordado ali no vídeo. Tá, esse daqui, o que eu apresentei para vocês então, é a arquitetura e o design do negócio. Algumas coisas, óbvio, ainda não estão funcionando por completo. E algumas coisas que já estão funcionando nem estão aqui nesse material que eu estou te mostrando. Como, por exemplo, eu tive que agilizar a parte de edição, eu tive que criar um pipeline de edição, porque eu queria que aquela edição básica do cortar silêncio, da entrada, da saída, que isso fosse feito de forma automática. Eu quero apenas fazer o quê? Aquela revisão final. Eu quero olhar para o material e tirar as partes ali que eu não concordo, que eu não gostei, que a IA não pode fazer esse trabalho por mim, como se você recebesse o material de um editor. O editor fez o pré-edição, você olhou e aprovou ou não. Se você não aprovar, geralmente você tem que falar para o seu editor o que está errado. Por exemplo, no minuto 1 você poderia adicionar um banner, lá no minuto 5 eu não gostei disso, você pode cortar. Basicamente, você tem que ensinar o mesmo passo para a IA. Só que as IAs, elas também aprendem por exemplos. Ou seja, à medida que eu vou produzindo conteúdo aqui, eu posso ensinar a IA. E isso também entra em um outro tópico que eu tenho para mostrar para vocês, já, que é o feedback loop. Como que essa esteira, ela evolui, como essa esteira, ela se autoalimenta para se tornar melhor. Esse aqui é o histórico que eu tenho de commit, são poucas coisas, eu comecei esse projeto do zero, eu criei as ferramentas necessárias para criar essa estrutura que eu estou te apresentando, mas isso aqui mostra que o projeto ele ainda está ali na estrutura inicial, ainda é uma versão beta, uma versão zero, né? Então, por isso que eu tenho algumas coisas funcionando, ainda tem, inclusive, pipelines que só está só com a estrutura definida, mas eu ainda não tenho os agentes de fato trabalhando como eu gostaria.
Esse aqui, por exemplo, é o meu status de como estão esses pipelines no momento. Os foundations, que é a base, óbvio, eu tenho eles funcionando. Eu também tenho outros que não são partes da base, mas que já estão, como, por exemplo, research, que é a pesquisa, a parte de script, a parte do Media Kit, que é muito importante para mim, que eu tenho muita dificuldade em ficar procurando conteúdo para mostrar no vídeo. Por exemplo, aqui eu estou falando com você direto para a câmera, mas eu também estou mostrando todo esse material que está aqui no vídeo sendo apresentado, ele foi gerado pela IA através do pipeline 17, o Media Kit. Com o Media Kit gerado, eu estou aqui executando agora o pipeline número 7, que é o de gravação. Eu posso agora finalmente gravar e mostrar todo o material que eu tenho disponível que o Media Kit realizou. Então, assim, por enquanto, eu tenho toda essa parte funcionando, além também da parte de publicação de conteúdo. Eu vou estar mostrando em outros vídeos a IA fazendo toda a parte ali do processo de upload, ele criando as contas nas redes sociais, isso tudo mostrando o experimento em si, como dá para fazer. É viável? Nem tudo. Eu acho que tem muito gasto de token para coisas que você pode fazer que não vai te consumir muito tempo. Igual o upload dos vídeos, eu acho que você mesmo pode ir lá fazer. Claro que vai ter um processo um pouco manual, de copiar a legenda, de copiar o título do post, por exemplo, e jogar lá. A IA faz isso perfeitamente, só que ela é lenta para fazer isso e ela consome muito token. Então, assim, algum desses processos que ainda não estão prontos, talvez eles venham até a sofrer mudanças no futuro, porque eles podem não ser viáveis financeiramente, dado a economia dos tokens, né? Dado como estamos pagando pelo consumo, pela entrada e a saída da IA. Isso para mim é bem importante. Desde o início do projeto, eu sempre estou aqui tentando deixar ele eficiente nisso. Afinal, eu quero poder produzir conteúdo utilizando a IA, mas sem pagar uma fortuna por isso. Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma das partes mais interessantes, que para mim é o feedback loop. Que a pergunta natural, talvez que você esteja se fazendo agora é, ok, mas para onde tudo isso vai? Ao final do primeiro vídeo publicado, certo? O que nós temos aí. Ao final do vídeo publicado, eu vou rodar. O feedback loop, na verdade, é a partir do material que geramos, a partir da experiência que tivemos, a partir das decisões feitas, a partir do material que eu vou coletar das redes sociais, os analytics, os comentários, eu vou alimentar o feedback loop, o loop de feedback da ferramenta aqui que eu criei. O que isso significa? Ela vai pegar todo esse aprendizado, ok? Ela vai fazer uma análise e vai apresentar para mim um material que, segundo elas, dentro do que eu defini, é a evolução natural dos pipelines. Por exemplo, ao final eu posso falar, a partir das coletas do Analytics, ele pode olhar os comentários e falar assim, o pessoal está reclamando, falando que você está muito formal. Talvez a sua voz, o pipeline número 2, ele tem que ser ajustado para uma voz que esteja mais direcionada ao público-alvo ou ao público que se tornou alvo. Afinal, as redes sociais, ela tem disso, né? Eu estou lançando material pensando em um grupo, mas aí eu acabo recebendo outro tipo de público e eu tenho que me adequar não só a voz, mas também o material, para que ele atenda às necessidades desse público ao qual eu estou me comunicando. Por isso é muito importante para mim que tenha algo como feedback loop implementado aqui. Ao final do processo, ele vai lá e atualiza todos os pipelines, os agentes, ou os que têm relação com a coleta de dados. E com isso eu tenho o quê? No vídeo 2, um material novo. Eu tenho um pipeline que não vai produzir o mesmo resultado do vídeo 1. Creio eu que ao final de um vídeo 10, por exemplo, a experiência seja completamente diferente. Eu tenho um outro material aqui, eu tenho uma outra experiência completa e vocês também vão experimentar um outro material. Por quê? Porque isso foi evoluindo a cada novo lançamento, a cada nova peça nas redes sociais. Isso é tudo que eu tenho para te mostrar nesse vídeo. Todo o material que eu construí,
todas as possibilidades até o momento. Então, sim, respondendo aquela pergunta no início, é possível criar, gerenciar e gerar material com consistência utilizando inteligência artificial. Mas não é um processo tão simples quanto parece e nem tão complexo, ele é trabalhoso. Você vai ter que ir descobrindo certas coisas ao longo do caminho se você quiser construir uma ferramenta como essa do zero. Tudo isso aqui foi construído com linguagem natural, com Markdown. Porém, eu tive boas ideias ao longo do caminho para poder viabilizar isso. Por exemplo, as ferramentas não estavam disponíveis. Eu não tinha as skills necessárias para instalar nos harness, né, no Cloud Code, no Codex, no Open Code, que fizesse o que eu precisava. Então eu tive que dar um passo para trás e criar uma série de ferramentas para que a IA pudesse usá-las na execução desse pipeline. Esse material eu espero trazer para vocês terem uma noção e uma ideia, mas o conteúdo que eu vou trazer aqui vai estar um pouco direcionado ao público que vai chegando aqui na comunidade, que vai chegando aqui nesse canal. Se você é um público mais avançado, se você é um mais inicial, eu vou ter que ajustar esse material conforme a necessidade. Sim, é possível, então, construir uma rede social inteira utilizando IA. É possível ter consistência, é possível criar as contas, é possível fazer o upload, tudo isso é possível. Mas para viabilizar isso, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Então, se você está construindo sistemas com IA, se você está querendo introduzir IA na sua vida, na sua empresa, no seu processo, nos seus estudos, aqui você vai encontrar material bem interessante, material-chave, material que vai te ajudar a você desbloquear a parte de cognição, que eu acredito que é o seguinte: você não pode terceirizar o pensamento, terceirizar a sua ideia para a IA. A IA, ela vai potencializar tudo aquilo que você já sabe. Se a sua capacidade de fazer coisas boas é grande, a IA vai potencializar isso. Se a sua capacidade de fazer besteira, ela também vai potencializar isso. Mas, assim, independente do caso, independente do case que você vai utilizar a IA, o que ficou claro nesses usos que eu venho acompanhando no mercado é que se você tiver uma boa cognição, se você tiver uma boa capacidade, uma boa imaginação, e você colocar essa ideia no papel, no caso no prompt, no arquivo Markdown, e entregar para a IA, você vai ter bons resultados. Mas você tem que aprender a estruturar isso de uma forma correta. Então, meu amigo, se o que você está construindo, se o que você viu aqui se parece com o que você quer, vem comigo, fica aqui nesse canal, assista os vídeos, comenta para eu saber o que você precisa para eu poder guiar você na construção de algo parecido com isso. Eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você. Meu nome é David Teles, sou engenheiro de software, estarei por aqui agora nas redes sociais, juntamente com a minha IA e juntamente com esse material para trazer um conteúdo bacana para você. Espero te ver por aqui em breve. Até mais. Te vejo no próximo vídeo.